Olá, seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Thalita, fundadora da Plan for Mommy. Sou certificada internacionalmente como Baby Planner, consultora de amamentação e sono e já ajudei mais de 2.000 mulheres a viverem um pós-parto mais tranquilo. Portanto, se você ainda não está inscrita nesse canal, clica aqui, se inscreve, ative as notificações para que você não perca nenhum conteúdo. Se você ainda não está no Instagram, corre para lá que eu compartilho não só a minha maternidade, mas tudo que você precisa saber sobre uma amamentação sem sofrimento e com produção de leite suficiente para o seu bebê. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com você 3 itens que você não deve comprar no seu enxoval de amamentação porque eles vão te atrapalhar. Vem comigo que eu vou te explicar cada um deles e o porquê que eles te atrapalham. E o primeiro deles é a famosa concha plástica, que com certeza você já ouviu falar, ou mesmo já viu nas farmácias. E a razão pela qual você não deve comprar essa concha é porque, primeiro, ela não cumpre nem a promessa que está escrito na embalagem, que é de formar o bico. Então, se você tem o bico plano ou mesmo invertido, que é um desses dois, esse é o invertido, ó, o bico é para dentro, e esse é o plano. Se você tem um desses dois mamilos e precisa formar um bico, não é esta concha que vai fazer isso. Vou colocar aqui para você. Essa concha, ela não consegue formar um bico. Na verdade, o que vai formar o bico é o seu bebê fazendo uma sucção. Obviamente, existe uma técnica correta para você que tem mamilo plano ou invertido, tem uma técnica correta para fazer com que o bebê pegue o peito, então você precisa saber disso. E não é essa concha que vai formar o seu bico, ok? Mas pior ainda, o grande malefício que ela traz para a sua amamentação é o seguinte: uma vez que você usa essa concha, o seu mamilo ele fica sempre abafado em contato com o leite que vai vazando. É natural que nos primeiros dias de amamentação vaze bastante leite. Em algumas mulheres vaza muito leite, tá? E obviamente isso incomoda, fica em contato com o sutiã, você vai ficando úmida, isso é natural que isso incomode, mas o que eu quero te dizer? Se você pega uma concha, coloca aqui no teu peito e você mantém o seu mamilo ou a região aqui da tua areola abafada por um plástico e o seu mamilo em contato com o úmido do leite. O leite é um alimento muito rico em carboidrato, então é um alimento doce. Se você faz isso, mantém o seu mamilo abafado em contato com o seu leite, aumenta muito a chance de proliferação de fungo, que é a candidíase mamária. Meninas, é uma das piores dores que eu já vivi na vida. Para quem não sabe, eu vivi uma amamentação muito caótica, por isso que eu faço o que eu faço hoje, para que você não passe por isso. Mas eu tive por 2 vezes a candidíase mamária e foi uma das piores dores que eu já senti na vida. A sensação é como se o seu mamilo estivesse numa chama de fogo. Pensa numa chama de fogão acesa e você com o seu mamilo ali. É isso, tá? Então vamos evitar a candidíase mamária, que é uma desgraça, ok? Combinado? Vamos evitar? Você não precisa desse problema na sua amamentação. E acredite, se você precisa formar um pouco de bico, tem 2 itens que podem te ajudar bastante. O primeiro deles chama-se Latch Assist, esse que está aqui na tela, e ele forma mesmo, ele ajuda a formar um bico inicial. Depois você não vai precisar disso, porque o seu bebê vai fazer isso por você, ok? O segundo item é uma máquina extratora de leite. Toda vez que a gente pega uma máquina de tirar leite e faz esse movimento no mamilo, esse bico sai um pouquinho, então já ajuda. Fora que você economiza dinheiro não comprando aquilo que não precisa, combinado? Vamos ao segundo item, e é o bico de silicone. Também tenho certeza que você já viu nas farmácias, ele vem numa embalagem assim. Vou te mostrar. Ele é um bico que parece um bico de mamadeira, tá? Mas você coloca no peito, tá? Então ele é usado assim. Deixa eu te mostrar. Ele é usado assim, ok? Existe sim uma indicação de uso para esse item, mas ela é muito específica. É para um bebê que já está mamando só na mamadeira, por exemplo, e ele apenas reconhece o silicone como maneira de se alimentar.
para algumas mulheres que estão sim com alguma dificuldade específica, eu não vou entrar aqui nesse mérito, mas na maioria dos casos ele é indicado sem necessidade, ou seja, você começa a sua amamentação usando um bico de silicone sem necessidade. E eu vou te dar 2 razões para que você não use o bico de silicone se não há uma real indicação de uso, ok? A primeira delas é o seguinte, eu quero que você imagine essa situação. O seu mamilo está aqui dentro e para que o leite comece a sair, o seu bebê precisa fazer uma pressão, uma sucção tão forte para trazer o seu mamilo até aqui e começar a sair o leite por esses buraquinhos. Ou seja, o bebê vai fazer uma sucção muito forte e muitas das vezes ele vai desistir de mamar, de tão difícil que é. Fora que você pode sentir uma dor insuportável, que é de fato do seu mamilo ficar pressionado aqui dentro a partir da sucção do bebê, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, como existe uma barreira entre você, né, a tua areola, o teu mamilo, e a boquinha do bebê, é uma barreira mesmo para a produção de leite. O bebê não consegue estar em contato diretamente com você, o que quer dizer que ele precisa fazer um esforço muito grande para conseguir mamar. Ele vai mamar menos e isso vai impactar a sua produção de leite. Ou seja, o bico de silicone impacta diretamente a produção de leite dessa mulher. E por último, o que pode acontecer é uma confusão de bico. O bebê é como se ele estivesse na mamadeira. O bebê reconhece apenas a textura do silicone para se alimentar. Quando você tira o bico de silicone para amamentar ele diretamente, ele não aceita. É uma textura diferente, e aí ele não reconhece como uma maneira de se alimentar. E ele pode sim rejeitar o peito por essa razão. Muitas vezes ele é vendido como um protetor de mamilo, sendo que na verdade ele não protege. Ele pode sim te causar ainda mais dor, além de prejudicar a sua produção de leite, ok? E é por isso que você não precisa comprar esse item ainda na gestação, porque não dá para saber se você vai ter uma real indicação do uso desse item. E se você tiver, precisa ser conduzido para uma consultora de amamentação. Então pode deixar que, se necessário, você vai ser recomendada esse produto e você vai usar. Mais importante saber sobre o bico de silicone é o seguinte, ele precisa ser temporário. Eu já atendi centenas de mulheres que chegaram até mim na consultoria pós-parto, perdendo já as suas amamentações por causa do bico de silicone. E em todos esses casos, essa mulher que estava quase perdendo a amamentação nunca precisaria ter usado o bico de silicone se desde o começo tivessem sido aplicadas as técnicas corretas para amamentar esse bebê. Por isso que é muito importante a escolha da sua consultora de amamentação, para que você não caia numa recomendação errada, seja no hospital, seja de alguma consultora que você não escolheu bem, porque o uso do bico de silicone pode acabar com a sua amamentação em poucos dias, e é muito importante você saber disso, combinado? E caso você esteja usando, pela razão certa ou pela errada, não importa nesse momento, mas caso você esteja usando, saiba que o bico de silicone ele precisa ser temporário. Em algum momento, de 5 a 7 dias depois do uso do bico de silicone, você precisa retirá-lo. E de novo, é importante ter o acompanhamento de uma consultora de amamentação que vai te conduzir nesse processo. Se você não tirar o bico de silicone, a sua amamentação vai ter os dias contados. E eu não quero que isso aconteça com você. E o terceiro item que você não precisa comprar desde a gestação, caso você tenha o desejo de amamentar, é a tão famosa mamadeira. E por que eu digo que você não precisa comprar? Primeiro, ela é um dos maiores riscos no início da sua amamentação. Se você introduzir a mamadeira nos primeiros dias e meses de vida do seu bebê, é um fato que ele vai fazer ou confusão de bico, ou confusão de fluxo, ou até rejeitar o seu peito. Além do que ele pode também te machucar por causa da pega. Por isso que eu digo que é o seguinte, se você tem o desejo de amamentar, não precisa comprar esse item logo no começo. E se por alguma razão você precisar oferecer complemento, ou você até escolher se ausentar por alguma razão, existem maneiras seguras, como esses copinhos que são próprios para alimentar o bebê. Tá? Pode ser esses copinhos específicos, ou você pode usar uma xícara de café, aqueles copinhos de pinga que são de vidro, bem pequenininhos, e eles são fáceis também, eles têm um tamanho parecido com esse, e você consegue manusear mais facilmente. O que eu quero te dizer? Existem algumas maneiras que você pode oferecer um complemento ou alguma mamada inteira para o seu bebê que não precise ser na mamadeira. A introdução do bico artificial e de uma nova maneira de sucção nos primeiros dias e meses do bebê
é um grande risco para a sua amamentação. Minhas queridas, eu espero que tenha ficado claro a razão pela qual você não deve comprar nenhum desses 3 itens, mas obviamente, se você quer saber sobre o enxoval completo de amamentação, ou seja, aqueles itens que vão de fato te ajudar a amamentar sem dor e sem sofrimento, existe uma aula só sobre isso no meu curso Maternar com Equilíbrio, onde você tem tudo o que você precisa para amamentar sem dor, ou seja, para você nunca fazer uma fissura no início da sua amamentação, para que você não empedre o peito na descida do seu leite, para que principalmente você tenha leite suficiente para o seu bebê. Tudo isso você aprende no Maternar com Equilíbrio, que é o meu curso online. Você consegue acessar tudo sobre ele aqui nesse link. Você tem acesso por 12 meses e a gente tem a nossa mentoria ao vivo, onde a gente se encontra e eu esclareço dúvidas como essa e como tantas outras que as gestantes têm. Afinal, a chegada de um bebê envolve uma série de questões, mudanças, novidades, desafios e você pode estar preparada para viver um pós-parto mais tranquilo, desde que você tenha a informação correta. A maternidade pode ser muito desafiadora, mas não precisa ser solitária. Vem comigo que eu te ajudo.